Olá, vamos fazer um resumo do que estudamos até agora no direito das famílias. Primeiramente, nós falamos das entidades familiares. Assim, estudamos o casamento como entidade mais tradicional, a união estável como aquela que é menos formal e a família monoparental. Lembrando que nos conceitos de união estável e casamento alcançamos também a família formada por casais homoafetivos. Na sequência, nós estudamos a capacidade para o casamento e vimos que a idade núbil é aquela que permite o casamento, mas que estabelece como requisito mínimo 16 anos de idade. Se o indivíduo tiver entre 16 e 18, precisa necessariamente da autorização dos pais. Isso é um atributo do poder familiar. Se os pais divergirem quanto à autorização, cabe a solução da avença ao juiz. Se os pais, por exemplo, denegarem o consentimento e esta denegação for injusta e somente nessa condição, o juiz também poderá suprir essa autorização dos pais. Vimos que o artigo 1520 do Código Civil foi revogado, não se permitindo mais o casamento de pessoas menores de 16 anos. Os mesmos requisitos valem para a configuração da união estável. Então, a idade núbil é alcançada aos 16, mas para a regra do casamento vale a questão da capacidade civil. Enquanto não alcançada a capacidade civil, faz-se necessária a autorização dos pais. Esse é o primeiro requisito para um ato jurídico perfeito. O segundo requisito é quanto ao objeto. E o objeto tem que ser lícito, tem que ser possível. Assim, estudamos a questão dos impedimentos para o casamento, que estão lá no artigo 1521. Vimos que os impedimentos podem ser de ordem moral ou mesmo por uma questão de preservação da prole, evitando, por exemplo, doenças congênitas. Nós vimos também, quanto ao objeto lícito, que o artigo 1521 determina os impedimentos de forma cabal. Assim, se o casamento acontece diante de impedimentos, ele não é sanável, ele padece de nulidade absoluta. Também estudamos a forma prescrita para o casamento, todas as solenidades, todos os requisitos, inclusive quanto à habilitação para o casamento. Vimos que a habilitação e o casamento podem ser feitos por procuração, mas que a procuração ela deve ser pública e com poderes especiais. Então não há que se falar em procuração genérica para o casamento. Ao estudar essas questões, nós também passamos pelo estudo da questão do parentesco. E a questão do parentesco nos leva a concepções quanto ao parentesco consanguíneo e o parentesco por afinidade. Parentesco consanguíneo eu também vou incluir nesse parentesco os filhos por adoção, em termos de árvore genealógica, no posicionamento da árvore para contagem do grau de parentesco, embora esse seja, de fato, um parentesco de órbita civil. Nesse parentesco por consanguinidade, cabe trazer as linhas que são retas ou colaterais. Lembrando que a linha colateral também recebe o nome de transversal. Parentesco por afinidade é o parentesco que nós temos com os parentes do outro, é o kinder ovo que vem no casamento. Lembrando que o parentesco por afinidade na linha reta não tem limite, mas o parentesco por afinidade na linha colateral encerra-se no cunhadio. Algumas observações importantes. Afinidade não gera afinidade. Afinidade é vínculo estritamente pessoal. Quando terminamos de estudar os requisitos do casamento, fizemos um paralelo com os requisitos da união estável. E aí vimos que o artigo 1723 traz de forma bem taxativa esses requisitos. É preciso que a união ela seja pública, contínua e que ela seja duradoura. Esses são requisitos objetivos. Cabe esclarecer que a união pública não precisa ser pública e notória. Público no sentido de oposto a clandestino. Temos ainda um requisito subjetivo, que é o objetivo de constituir família. A união estável, por natureza, ela tende a ser
informal, embora nada impeça o contrato de união estável devidamente registrado em cartório. Vimos também as causas suspensivas ao casamento, que por equiparação se estendem também à união estável, ou seja, nós vamos aplicar por analogia as causas suspensivas à união estável. O que significa uma causa suspensiva? É aquela que não permite que os nubentes escolham livremente o regime de bens do casamento. E por que não permite? Porque eles não encerraram completamente um vínculo anterior. É o exemplo do divorciado que não realizou ainda a partilha de bens. Nós vimos também, quando estudamos o direito de família, a questão das nulidades. Nulidades absolutas, que é o casamento nulo não sanável, aquele contraído com impedimento, e nulidades relativas, ou seja, situações que levam à anulabilidade. São as situações do casamento contraído pelo maior de 16 e menor de 18, sem autorização dos pais. Nós vimos que esse tipo de casamento ele pode ser sanado na sua anulabilidade por 3 formas. A primeira delas é o decurso de tempo, que é comum a todo e qualquer casamento anulável. Ou seja, se não for levantada a questão da anulabilidade no prazo previsto na lei, o casamento se aperfeiçoa. Quanto ainda ao casamento do maior de 16 e menor de 18, cabe ressaltar que o comparecimento dos pais à cerimônia sem que façam qualquer arguição torna válido o casamento. É tido por aprovação tácita do casamento. Então, é preciso ter cuidado com esse comparecimento quando existe a oposição. Os pais podem ainda manifestar de outra forma esse consentimento, como, por exemplo, beneficiando esse casal com um veículo, com um imóvel no qual eles vão morar. Isso é considerada aprovação tácita deste casamento. A gravidez também convalida este tipo de casamento. Atenção, porque a gravidez só convalida o casamento que tiver vício de idade. Falando em vício, depois estudamos os vícios de consentimento. Assim, estudamos sobre o erro e a coação no casamento. Nós também estudamos que a coabitação com ciência do erro convalida o casamento. O casamento contraído com erro também é convalidado no prazo de 3 anos se não houver arguição da anulabilidade. O casamento com erro que seja anulável, ele é convalidado com a coabitação nos casos exclusivamente do erro quanto à identidade, honra e boa fama da pessoa e a ignorância de crime anterior ao casamento. Lembro a vocês que para configurar erro, o fato tem que ser pretérito e a descoberta tem que ser posterior ao casamento. O casamento também é anulável por coação. O casamento também é anulável quando é contraído pelo incapaz de consentir. No caso do incapaz de consentir e no caso do coagido, somente o decurso de tempo convalidam esses casamentos. O casamento também pode ser anulado quando ele é contraído por um mandatário com mandato revogado. Neste caso, se houver coabitação após o casamento ser realizado, o casamento estará convalidado. O casamento também é anulável quando ele é celebrado por uma autoridade incompetente, mas se essa autoridade exercer publicamente a função de juiz de casamento e tiver efetuado o registro, o casamento estará convalidado. Passado essa fase de possibilidade de anulação e tendo o casamento caráter de válido, nós estudamos a questão da eficácia desse casamento. E a eficácia desse casamento começa sendo narrada pela legislação no artigo 1565. O artigo 1565 ressalta de uma maneira muito forte a questão da igualdade entre cônjuges, quando estabelece que pelo casamento ambos se tornam consortes, colaboradores e também responsáveis pelos encargos da família. Nós vimos um pouquinho à frente, ainda neste mesmo capítulo da eficácia, que a responsabilidade pelos encargos, ela não é dividida meio a meio, mas proporcionalmente aos rendimentos de cada um. Esse capítulo da eficácia também traz aspectos da liberdade, quando permite a escolha
ou não da adoção do nome de família, ou seja, qualquer dos cônjuges, e aí ressaltando o princípio da igualdade, pode acrescentar ao seu o sobrenome do outro. Já no artigo 1566, com um paralelo com 1724, nós vimos os deveres do casamento. E aí eu quero ressaltar o princípio da igualdade quanto à liderança da família, com a observação, essa liderança, essa administração da família deve ser feita não só no interesse do casal, mas também no interesse dos filhos desse casal, quanto aos encargos que já comentamos e quanto à escolha de domicílio. Por enquanto, ficamos por aqui.